Olha o Leão. Tem encontro de leões. Vão fechar a jaula no Castelão no próximo sábado e soltar o Fortaleza e o Sport para a guerra, para a luta. Vamos saber então da terça-feira do esporte. Diga lá, Vinícius Calado. Um abraço vibrante, terça-feira, dia que marcou a reapresentação do esporte depois da vitória contra o Corinthians. O elenco jogou domingo, venceu o Timão, ontem teve folga e hoje, agora há pouco, melhor dizendo, à tarde, o Leão encerrou o treino de reapresentação, marcando esse início de preparação para o seu próximo compromisso, sábado, 4 da tarde, em Fortaleza, contra os donos da casa, a equipe do Fortaleza, do técnico argentino Palermo. Para esse duelo, o técnico Daniel Paulista não vai contar com Zé Lucas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas tem os retornos de Lucas Lima e Pedro Augusto. Hoje, a atividade de reapresentação para aqueles atletas que atuaram mais de 45 minutos na vitória diante do Corinthians foi apenas uma corrida ao redor de um dos campos do CT, trabalho leve de recuperação, e o restante do elenco realizou uma atividade com bola em uma outra parte do centro de treinamento em um dos campos do CT do Leão. Lucas Lima e Pedro Augusto estiveram com esse grupo que trabalhou com bola. Sérgio Oliveira ainda segue em recuperação da lesão no tornozelo. Ele chegou a bater bola rapidamente com garotos da base, mas pela informação que temos ainda está na fase de transição. Ele que sofreu uma lesão ligamentar. Hereda ainda tem um longo tempo pela frente do pós-operatório da cirurgia no pubis. O Sport, que diante do Fortaleza deve ter um grande público da torcida adversária. Fortaleza iniciou a venda ontem de ingressos com entradas a partir de R$10. Tem setores ou mais de um setor com entrada a partir de R$10, então a tendência é de um grande público na Arena Castelão no próximo sábado. Torcida do Sport pagando 40 na meia entrada, 80 na inteira para marcar presença, para apoiar a equipe buscando essa segunda vitória consecutiva. Duelo do Lanterna Sport contra o vice-lanterna Fortaleza, mas se fizermos um recorte desse campeonato brasileiro apenas do segundo turno, o Sport não estaria sequer no Z4. O Leão tem até aqui 5 jogos, 5 pontos conquistados e teria a 13ª colocação. O Sport, com Daniel Paulista, desde a chegada do treinador, conquistou 11 pontos, teria uma colocação melhor, estaria muito mais vivo, ou melhor, muito mais próximo de deixar o Z4 do que antes da chegada de Daniel, mas não adianta, né, chorar pelo que passou, é buscar essa complicada, mas possível ainda, permanência na Série A para o ano de 2026. A torcida, de uma certa forma, como é que eu posso dizer, gente? Comemora o alívio, é isso, né? Comemora o alívio da primeira vitória na ilha e vai para cima do time que está na mira. É o primeiro que está na mira, né? Que é o Fortaleza. 18-14 é a diferença. 18-14, lanterna contra vice-lanterna. O que eu queria falar com vocês é sobre a postura que o Sport deve adotar para jogar contra o Fortaleza. Uma postura muito ofensiva, uma postura de tentar fazer marcação alta lá em cima, dificultar a saída de bola do time do Fortaleza no início do jogo. É possível fazer isso dentro dos domínios do adversário, Moisés? Olha, Vibrante, dá para jogar você tendo uma marcação alta, agora também não sendo tão displicente para tomar contra-ataque, né? Porque se você joga com a marcação alta, você força o erro do adversário. O Sport tem condição de fazer isso jogando contra a equipe do Fortaleza. Eu iria mais, claro, conservador, mas jogando, marcando, sufocando a saída do adversário para não dar oportunidade para eles entender da posse da bola, né? Se você dá espaço para o adversário, ele tem tempo para pensar o jogo e para encontrar buracos ali na defesa do Sport. Então, dá para fazer uma marcação, dá para jogar com inteligência. Agora tem que ter muito cuidado, né? Porque venceu o Corinthians que vai virar o Barcelona. Tem que entender a realidade. O Sport é um time de lanterna que busca uma sobrevivência na Série A, tem uma grande chance de ser rebaixado, os números estão aí. Agora, claro, jogando com humildade, entendendo o momento para poder ganhar no contra-ataque. Agora, não pode também se retrancar. Não pode fazer o que o Sport fez contra o Corinthians. O Sport fez um gol e voltou. E aí começou a tomar pressão do Corinthians.
Você não pode fazer isso. Você tem que jogar com inteligência, não deixar o adversário pensar o jogo, para poder ali, quem sabe, encontrar um buraco na defesa do Fortaleza, que tá mal também. E quem sabe ali o Sport faz um gol e bota a torcida contra o Fortaleza, né? Porque ali o torcedor do Fortaleza tá muito pé com o ano do time cearense. Então, acho que dá sim para jogar, sendo inteligente, não deixando o adversário pensar. Viu? Esse jogo eu vejo o empate como um bom resultado. Claro que se vencer será maravilhoso, né? Mas pelo que o Sport apresentou contra o Corinthians, por exemplo, o empate já é um bom resultado. O que não pode é perder, porque depois ele vai ter o Fluminense, que está ainda na Sul-Americana, mas aí é um time que não é um time fraco, mas eu acho que o Corinthians é bem superior ao Fluminense. E o Sport tem condições de ganhar do Fluminense aqui. De novo. O que, Vibrante? Eu tô concordando com o Mário de novo. Cada vez eu me assusto. É sério. Me assusto. Eu não acho também não, gente, que ir lá e empatar, desde a história com o Bragantino. Afirmei depois daquele jogo que achei sim que o empate, com tudo que aconteceu na partida, foi bom, só que o pessoal se apegou muito ali aos erros da arbitragem, e eu disse, bora olhar pro jogo jogado, e no jogo jogado o Bragantino tinha sido melhor, e o gol do Sport saiu nos acréscimos aos 48, então acho que um ponto foi bom, e que o ruim é que o Sport não ganhava na ilha, só que o Sport veio e ganhou. Se vai contra o Fortaleza e empata, e se volta para casa, depois não é o Fluminense, né? Isso, é isso, não? Isso. Pronto. Isso. E volta para ele e ganha do Fluminense, vai dizer que o ponto com o Fortaleza é ruim? Não. Bom ponto com o Fortaleza e volta para casa com a obrigação de ganhar de novo. Então, não é ir para empatar. Nunca é bom sair com um intuito. Vamos lá buscar o empate. Mas se a consequência for o empate, eu também concordo. Acho que fica de bom tamanho, né, conseguir um empate jogando lá. Agora, a questão psicológica, Diego. Essa vitória já foi suficiente para sanar essa questão psicológica. Tava todo mundo muito tenso. Daniel Paulista não conseguia se mexer, velho, na beira do campo. Era um negócio esquisito no final do jogo. Ele tava meio que estátua, né? Tenso. Lembrando, óbvio, passando na cabeça dele, São Paulo, Santos, tudo aquilo que já aconteceu algumas vezes em jogo do esporte, e ele estava naquela tensão enorme. Essa vitória já foi suficiente para isso se dissipar? Suficiente, eu não diria, Vibrante. Agora, claro que tira um peso enorme das costas do Daniel e do elenco do Sport. O time está com 14 pontos e encontra o Fortaleza numa condição bem parecida, pelo menos no que diz respeito à sequência de jogos, porque já vai pelo terceiro técnico também, né? Atualmente é o Martim Palermo, e o time também, vamos pegar em consideração algumas partidas, 4-1 perdeu para o Palmeiras, 5-0 perdeu para o Flamengo, 5-0 em casa perdeu para o Botafogo. É uma equipe que vem mostrando que tem uma defesa falha, uma equipe que vem sofrendo muitos gols. Só ganha apenas do Juventude no quesito das piores defesas. Juventude que é uma equipe que já tomou mais de 40 gols. Mas pro jogo contra o no Castelão, contra o Fortaleza, para mim vai ser fundamental. E a parte psicológica, sim, ajuda, porque se o Sport repetir a mesma atuação que teve contra o Corinthians, pode muito bem conseguir um resultado positivo. Claro, o empate também tem que ser comemorado, porque se chegar aos 15 pontos, ele já não vai ficar naquela condição de ser o time com a pior campanha da história dos pontos corridos, que por enquanto é a chapa de 15 pontos, com uma vitória apenas. O Sport já tem 2 vitórias, já pode ter um ponto positivo quanto a isso. Agora, nesse confronto contra o Fortaleza, no sábado, claro, já vai jogar de uma forma um pouco mais leve. Conseguiu vencer uma em casa. Até chega a ser um pouco engraçado, né? O Sport sempre fez valer o fator campo, né? Ali no Retiro, mas venceu a primeira contra um Corinthians que está brigando também pela Copa do Brasil e é semifinalista. E pega um Fortaleza que está, para mim, em queda livre, é um time que está em debandada, mas o Sport, se conseguir repetir a mesma atuação, a mesma garra e vontade, pode conseguir também um resultado bem interessante e vem com tudo para enfrentar aqui o Fluminense. Vamos ouvir agora o atacante do Sport, Mateuzinho, que comenta sobre o poder de decisão dele nas 2 vitórias que o Sport teve na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele também compartilha com os seus companheiros esses resultados conquistados. Não falo só dos meus gols, mas a equipe toda está de parabéns, né? Que não foi só eu, né? Foi o Gabriel, foi, né, o pessoal todo está ajudando ao máximo, nossos zagueiros, nossos volantes, nossos laterais, para poder, né, desempenhar um bom futebol e passo a passo, como você falou, né, passo a passo, mas com a cabeça totalmente focada para poder, né, até mesmo sonhar em sair dessa situação.